galera, Robson Lima aqui com o Massa Vlog, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar de Pierre Bourdieu e o conceito de hábitos e campo. Hoje nós nos focaremos mais no campo, na aula passada nós falamos mais do hábitos. E lembrando novamente que esses conceitos na verdade são uma dupla. Você não pode falar de hábitos de uma pessoa ou de um grupo, de uma organização, sem falar do campo de atuação dessa organização, dessa pessoa, desse grupo, ok? Então, vamos continuar. O que é o campo? Para começar, o campo ele é, como o próprio hábitos, uma abstração, um conceito científico, logo, que deriva de uma série de estudos que o Bourdieu fez. Ele notou que pessoas dentro de organizações específicas, como igrejas ou organizações militares, políticas, elas tendem a agir de certa forma, ok? O hábitos ele cobre a parte da internalização dessa estrutura, ou seja, do externo, que o Durkheim chamaria de fato social. A internalização dessas demandas que o exterior, que é a organização que você trabalha, que é a igreja que você congrega, que é a escola que você vai, demandam de você que você se vista de uma certa forma, que você age de uma certa maneira, que você fale com seus superiores de certa maneira, isso tudo é hábitos. Quando a gente começa a pensar em igreja, por exemplo, você não tem só uma igreja, você não tem só uma empresa, você tem várias empresas, várias igrejas. Os países, cada um tem seu exército, e existe o exército, marinha, aeronáutica, você está entendendo? Então existem várias possibilidades de ser igreja, várias possibilidades de ser empresa. Porém, nós chamamos todas essas empresas de empresas. Não é só porque uma empresa é diferente da outra que ela não é mais uma empresa. Este conjunto de organizações, de estruturas estruturantes ligadas pelos seus hábitos, é o que Bourdieu vai chamar de campo. A definição que ele usa é: um campo é um campo de forças dentro do qual os agentes ocupam posições que estatisticamente determinam quais posições eles tomarão em relação a este campo, seja para conservá-lo, seja para modificá-lo. Nós temos um campo de futebol, nós temos dois times. Quando os jogadores jogam futebol, é esperado que eles sigam certas regras. É esperado que os atacantes ataquem, que os zagueiros defendam, que os goleiros segurem a bola, que o bandeirinha fique ali no canto e levante a bandeira de certa maneira. Essas são as regras do jogo. Essas regras seguem uma lógica interna do próprio campo. As regras do futebol não são as regras do vôlei. Nem sempre as regras que delimitam um campo de ação, seja um campo religioso, seja um campo político, seja um campo econômico, um campo cultural, nem sempre essas regras são explícitas. Às vezes essas regras são como hábitos. O hábitos, que é uma estrutura estruturante de percepções, de práticas e de práticas, é uma coisa tácita, que você nem sempre pensa muito sobre isso, mas existe algo até mais fundamentalmente tácito do que isso, que é a doxa. Doxa é uma palavra grega, tá, que o Bourdieu toma para falar que significa opinião. Um universo de pressuposições tácitas que organizam a ação dentro do campo. É um jogo de futebol, as pessoas usarão os seus pés. Isso é doxa. Ninguém questiona isso. Vocês podem ver como a teoria do Bourdieu ela procura preencher o espaço deixado nas teorias clássicas de Durkheim, Marx e Weber na relação entre o agente, a pessoa, e a estrutura, a organização. Tanto o hábitos ele é a internalização dessa estrutura, quanto a operacionalização do agente dentro dessa estrutura. E essa ação do agente ocorre também dentro de certas regras que estão delimitadas dentro do campo de ação. Um atacante ataca, ele pode defender às vezes, talvez, dependendo do jogo, talvez, mas no fundo ele sempre vai ser o quê? Um atacante. Ele não vai ser um goleiro, por mais que ele defenda. Ele não vai ser um zagueiro, por mais que ele defenda. E vice-versa. Recapitulando. Para Bourdieu, o campo é um espaço dentro do qual os agentes, sejam eles quais forem, religiosos, culturais, econômicos, whatever. E quando a gente fala em agentes, tanto pessoas quanto organizações, esses agentes ocupam posições que estatisticamente determinam quais posições eles vão tomar em relação ao campo. Ou seja, eu posso estatisticamente determinar a probabilidade de um homem dos seus 30, 40 anos, da classe média paulistana, ser a favor ou contra tal candidato político, ou tal posicionamento político, ou compra de tal qual produto. Vocês estão entendendo? Existe a possibilidade disso, por quê? Porque o hábitos, que é justamente, vamos dizer, a cultura da classe que este sujeito pertence,
juntamente com a sua doxa, que é esse universo tácito de opiniões que ele tem e que ele nunca pensou muito sobre isso, que é o senso comum, ok? Isto é compartilhado entre os membros da classe média, homens 30 a 40 anos, você está entendendo? Existe um certo fator comum entre estes homens e que me permite, enquanto sociólogo, colocar eles numa tabela e dizer, ok, estas pessoas estão propensas a comprar este produto, estão propensas a votar neste candidato, estão propensas a agir contra tal projeto de lei. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para vocês entenderem mais sobre os conceitos de Pierre Bourdieu, campo e hábitos, e como esses conceitos se entrelaçam e como eles podem contribuir para o entendimento da sociedade. Eu dividi esta aula em duas partes porque eu não queria um vídeo muito grande para vocês. Eu sei que vocês gostam desses vídeos bonitinhos, cortadinhos e tal, e é isso que eu quero entregar para vocês agora e no futuro. Lembrando que além destas aulas normais que vão continuar sendo lançadas sim, eu estou fazendo uma série de vlogs que são vídeos mais longos, mais compridos, para quem quiser acompanhar a minha leitura do livro Aprendendo a Pensar a Sociologia, de Zygmunt Bauman e Tim May. Pela própria estrutura dos vídeos, eles são mais longos, eles podem ser encontrados numa playlist, que eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Veja-os se você quiser conhecer um pouco mais da obra desse livro em particular do Bauman e do Tim May, ou se simplesmente você quer me ver falar sobre um livro e coisas que acontecem na vida. No mais, gente, muito obrigado por tudo. Não se esqueçam de dar o joinha, de se inscrever no canal se vocês ainda não se inscreverem, de partilhar a palavra da sociologia para todos. Muito obrigado mesmo pelo apoio, galera. Robson Lima. Desligando e até a próxima, tá? Valeu, gente.